Olá pessoal, hoje nós faremos um breve resumo a respeito do período da chegada dos povos bárbaros no território do Império Romano do Ocidente até as incursões dos povos Vinks. Então, veremos breves resumos, breves relatos a respeito desses períodos. Número 1. Os bárbaros foram povos que ingressaram no território do antigo Império Romano do Ocidente ao longo de séculos, mesmo antes da queda de Roma em 476 depois de Cristo. Número 2. Quem eram os bárbaros? Gregos e romanos chamaram de bárbaros aqueles que não pertenciam à sua cultura, aqueles que não falavam grego ou latim, povos que tinham organização social e política própria. Número 3. Povos bárbaros: germanos, hunos, persas, celtas, sármatas, ávaros, citas, entre outros. Número 4. Os germanos foi dentre os povos bárbaros que ingressaram no território do Império Romano do Ocidente, os germanos foi o grupo mais numeroso. Os germanos eram constituídos por muitos grupos distintos. Eram guerreiros. Durante o Império Romano do Ocidente, os germanos ocupavam o centro-norte europeu. A partir do século I, alguns germanos passaram a se integrar aos domínios romanos. As migrações dos germanos foi um dos motivos para a desagregação do Império Romano do Ocidente. Número 5. Povos germanos: visigodos, ostrogodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, lombardos, anglos e saxões. Número 6. Hunos, um dos povos bárbaros, originários das estepes asiáticas. Eram cavaleiros nômades. Durante os séculos 3 e 4, os hunos foram as maiores ameaças ao Império Romano do Ocidente. Átila foi o Khan supremo dos hunos. Promoveu grandes devastações na Europa Ocidental, como na Gália e na Itália. Átila ameaçou destruir Roma, poupada graças à intervenção do Papa Leão I. Número 7. As invasões dos bárbaros. Os vândalos invadiram as Gálias, Espanha e o norte da África. Os visigodos saquearam Roma. Os hunos promoveram uma verdadeira devastação pelo Ocidente, chegando até os muros de Roma. Em 476, Roma foi invadida pelos Érulos, povo germano, que depuseram Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente. A Península Itálica foi ocupada pelos ostrogodos em 493, depois pelos bizantinos e lombardos. Número 8. A convivência entre romanos e germanos provocou o que os historiadores chamam de uma germanização dos romanos e uma romanização dos germanos. Uma cultura acabou assimilando muita coisa da outra. Por conta dessa fusão entre essas duas culturas, romana e germana, e do cristianismo, forjou-se uma nova estrutura social e cultural na Europa Ocidental.
Número 9. Onde antes havia um único império, Império Romano do Ocidente, surgiram diversos pequenos reinos, a saber, Reino Anglo-Saxão, Reino dos Bretões, Reino dos Burgúndios, Reino dos Francos, Reino de Odoacro, Reino de Siagrio, Reino Visigodo, Reino dos Vândalos. Número 10. Reino Franco. Estava localizado na Gália, França atual. Foi unificado pelo rei Clovis, da dinastia Merovingia. O Reino Franco foi o primeiro reino germânico a adotar o cristianismo romano como religião oficial. O rei Clovis se converteu ao cristianismo e ganhou o importante apoio da Igreja Católica. Com o apoio da Igreja Católica, o rei Clovis ampliou o território do Reino Franco. Em 751, o rei Pepino deu início à dinastia carolíngia. O Vaticano ocupa hoje um território que foi doado pelo rei franco Pepino o Breve em 754. O Reino Franco foi o reino germano mais duradouro do continente europeu. Número 11. Império Carolíngio. Foi a continuação do Reino Franco. O rei Carlos Magno, da dinastia carolíngia, anexou vários territórios ao Reino Franco. Com essas anexações, se tornou o Império Carolíngio. Em 800, Carlos Magno foi sagrado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Carlos Magno impôs o catolicismo na Europa pelo poder de seus exércitos. Com a morte de Carlos Magno, em 814, o Império Carolíngio entrou em declínio. Número 12. Os Vikings vieram da Escandinávia. Foram a maior ameaça aos reinos romano-bárbaros e ao Império Carolíngio durante os séculos 9 e 10. Promoveram uma série de incursões em toda a Europa e muito além dela, como na Europa Oriental, territórios eslavos, Londres, Grã-Bretanha, Islândia, Groenlândia, América do Norte, França e no sul da Itália. As incursões só terminaram no século XI. Portanto, pessoal, esse foi um breve resumo das videoaulas que nós já gravamos do período da chegada dos bárbaros na Europa Ocidental até as incursões dos Vikings.